por mais que exista um Conselho Nacional de Gestão dos Recursos, né, mas eu vejo que a reforma tributária ela tira a autonomia financeira dos estados e dos municípios. Então você veja, nós estamos tirando o ISS e o ICMS, que são as principais receitas. Vamos tratar como uma receita pura do município e do estado. Ela deixa de ser gerida pelo município, o ISS, e pelo estado, o ICMS, e ela passa a montar uma base do imposto chamado CBS. Né? E com isso vai para um conselho gestor, que é claro que você vai ter parâmetros de distribuição desse financeiro, mas quem garante que aquilo que foi arrecadado realmente volta para cá? E não vai acontecer, porque você muda a base tributária, né? Você deixa de tributar na origem e passa a tributar no consumo. Então, vamos tirar aqui um exemplo. A transformação que foi para o estado de Mato Grosso, a ampliação das indústrias de etanol de milho. Sim. Né? O estado de Mato Grosso descobriu essa expertise. Hoje nós temos alguns grupos aí que se destacam a nível mundial pela qualidade, pela competência na gestão do etanol de milho. E hoje, por exemplo, só uma unidade da FS, ela arrecada em torno aí de 250 milhões de ICMS ano para o estado. Esse tributo ele vai deixar de ser arrecadado para o estado e ele vai ser arrecadado no consumo do etanol. E aí a gente não consegue ver ainda o real cenário do déficit que nós vamos ficar em relação a tudo isso. Por mais que também vai ser criado um fundo compensatório, mas eu vejo que ele não vai conseguir suprir o que geraria o ICMS puro aqui para o estado de Mato Grosso. Uhum. Aí você tem outra situação, que é um exemplo que eu sempre dou, porque eu vivi isso em Primavera enquanto prefeito no início do mandato, que nós tivemos condição de criar cenários para que o programa da verticalização da agroindustrialização acontecesse. Né? Então nós criamos subsídios, criamos incentivos, criamos programas, isso lá no início do mandato, né? E conseguimos, fruto disso, atrair muitas empresas, muitas indústrias para que investissem em Primavera e ali a gente parasse de falar de commodities e passasse a falar da indústria da transformação. E o que a gente acabou acompanhando de perto, pela edição da reforma tributária, a partir de 2043, os municípios e os estados perdem essa autonomia dos incentivos e subsídios. Então veja, nós estamos num estado com menos de 4 milhões de habitantes, num estado de difícil logística ainda, certo? O estado é muito grande. Sim. O intermodal ferroviário começa a chegar agora que a gente começa a ter, de fato, investimentos na parte rodoviária, mas nós vamos perder a competitividade. Então nós vamos ter o quê? Nós vamos ter só a produção. Né? Então, os municípios e os estados eles passam a não ter mais a autonomia de poder competir com outros municípios e outros estados. Então, eu vejo que esses dois pontos, né, para mim, pessoalmente, são os dois principais problemas que a gente atravessa na reforma tributária. Uhum. Além, é claro, que da característica da divisão do próprio imposto, né, dos reflexos do IPM, que é o Índice de Participação dos Municípios, onde, mesmo não existindo mais o ICMS daqui a partir de alguns anos, mas essa carga do que foi consolidado hoje, isso vai até 2093, quando se migra totalmente os dois processos tributários. Mas aí, digamos, traduzindo, os municípios, os estados, eles ficam de pires nas mãos. Vai piorar a situação. Além de já ter essa arrecadação invertida, que você acabou de colocar, que já deixa os municípios prejudicados, que é onde as pessoas vivem, onde procura saúde, onde procura educação, né? Agora essa situação piora, porque você não tem mais aquele recurso que você já contava, que os municípios, cada um com o seu recurso, que contava com o seu imposto. Esse dinheiro que era para o município está indo para o governo federal. E aí, sabe Deus, se ele vai passar, o que ele vai repassar. Exatamente. Aí é uma discussão
que ainda eu tenho muito receio, né? Porque isso empobrece. Com certeza. Empobrece os municípios, empobrece a população. Uma recessão, né? O estado de Mato Grosso, que passava um excepcional momento, sim, vai ser o estado que mais vai perder com a reforma tributária. E deixa ali o comando financeiro na mão do governo federal. Exatamente. Digamos, ele fica com um conselho que será formado.